Juízes 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gatos e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu a menor casa do meu pai. E o Senhor disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus disse: Toma a carne e os bolos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe clamou: Senhor, é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiasitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque em que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar neste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez à noite.
Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal, livrá-los-eis vós, porque por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar, pelo que naquele dia eles chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois o derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abieritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Esser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o carvalho estiver somente no velo e segura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do carvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só desta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só haja secura em toda a terra, haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele havia. E se acamparam junto à fonte de Aródia, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá? Porém todo aquele que eu te disser, este não irá contigo. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambe as águas com a língua, como lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou da sua mão e a provisão e as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o Senhor o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu, teu moço, pura ao arraial. E ouvirás o que dizem. Então se esforçarão as suas mãos e descerão ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo das sentinelas que estavam no arraial.
E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que em sonho sonhei que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-os, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas acesas, e disse: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor a Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo-se já posto as guardas, tocavam as buzinas e partiram os cântaros que tinha nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, na mão direita as buzinas que tocavam. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Meserá, até Bet-Sita, até os limites de Abel. Então os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo o Manás foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros em todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Abará, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb. E a Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb, de Zeeb e de Gideão, da além do Jordão.